É isso aí, campeão da redação, bem-vindo a mais uma aula show de bola. Curso praticamente encerrado aí. Claro, a gente tem as aulas de revisão também do mês de outubro, você não perde por esperar. Mas vamos lá para o nosso último tema, né? A última aula a ser trabalhado com o tema. Mas antes, claro, a parte 1, vamos falar de um aspecto da língua portuguesa, um aspecto da construção do texto, tá bom? Falando de tópico frasal, revisando um pouquinho com você aqui o tópico frasal. Ó, em geral, o parágrafo padrão, né, consta de 3 partes, né, que nem o modelo de um texto mesmo: introdução, desenvolvimento e conclusão. A primeira parte é composta por 1 ou 2 períodos iniciais em que se apresenta a ideia principal, no caso, o tópico frasal. Depois você explana isso e a conclusão é, digamos assim, opcional. Tem muitos textos aí dos nossos alunos em que, de fato, há uma conclusão no parágrafo, né? Começa a ideia, desenvolve, fecha ali, depois traz a outra ideia. Agora, por que é importante o tópico frasal? Por que a gente trata disso aqui? 2 motivos. É importante, né, para quem escreve, porque assim você vai norteando o seu texto. Lembra que a gente fala muito aqui do projeto de texto, da estrutura bem organizada? Então, você vai prometer algo na sua introdução bipartida, lembra? Esse problema é por conta disso e causa aquilo, entendeu? É por conta disso e tem esse efeito. Daí você falar, a causa desse problema, esse é o começo do próximo parágrafo. Então você promete na sua tese bipartida, que vai estar ali na introdução, né? Lembra aquela última frasezinha, como a gente já mostrou em vários casos aqui, a sua tese. Você vai falar de 2 argumentos, 1 e 2, bastante resumidamente, e vai desenvolvê-los nos 2 próximos parágrafos. No início desses parágrafos, no início de cada parágrafo, a gente coloca o tópico frasal, que para você que está escrevendo, né, você sabe que aquela ideia é a base. Você tem que falar sobre aquilo. Se são as causas da violência, você não vai falar sobre efeitos, são só as causas. No próximo parágrafo, você fala dos efeitos da violência, tá? Então é importante para você nortear. E para quem lê também é importante, por quê? Porque o corretor consegue ver mais facilmente, identificar mais facilmente uma organização textual. A ideia de projeto de texto. Não é um amontoado de ideias colocadas. Você manipula as informações de modo a convencer o leitor. Você sabe o que faz em cada parte do texto. É para isso, né, essa importância aí do tópico frasal. Tá bom? Beleza, campeão? Vamos para 2 exemplos, então, aqui. 3 exemplos, 2 exemplos. Ó, isso aqui é de textos de verdade aí da imprensa, tá? Na verdade, os 2 textos são do Hélio Schwartzman. Esse primeiro fala sobre a censura lá do Crivella, aquela história em quadrinho que você deve ter visto, e também uma exposição em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu coloquei, essas são os 2 primeiros parágrafos do texto dele. Começa assim: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Reconheceu? É o caput do artigo 220 da Constituição. Difícil até imaginar texto mais vigoroso e claro do que este, tá? Então ele está fazendo a introdução do texto dele. Começou como? Ó, tipos de introdução, vamos ver aqui. Ele começa fazendo a citação a uma outra obra, começa falando da Constituição Federal. Ó, o próximo parágrafo. Apesar da veemência do Constituinte, a censura nunca deixou de dar as caras, tá? Então, ó, ele está falando assim, a Constituição é muito clara, só que a censura permanece. O que a gente espera que ele faça nesse parágrafo? Que ele prove que a censura permanece. O caso mais recente é o da presidente da Câmara dos Vereadores, né, de Porto Alegre, Mônica Leal, que mandou recolher uma exposição de charges críticas a Jair Bolsonaro, que acontecia nas dependências da casa. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também tentou banir um gibi da Bienal nesta semana, mas foi felizmente ignorado. Tá? Então, ele está dizendo assim, a censura continua dando as caras, e daí ele prova isso no que vem na sequência do seu parágrafo. Tá? Então, isso aqui é o tópico frasal. Vamos ver outro exemplo? Isso aqui é sobre uma lei do Estado de São Paulo que autorizou o SUS a seguir
a vontade das mulheres no caso os hospitais públicos, no caso de cesáreas, né? Então, porque o padrão do SUS é parto normal e somente se tiver complicação faz cesárea. E ali, pela lei que o Dória assinou, a mulher pode optar, ela faz o que ela quiser. Dória cometeu um erro ao sancionar a lei sem uma avaliação do impacto da medida, tá? Então, na verdade, ele já fala antes que tem mais custo a cesárea muitas vezes, porque pode dar mais complicação e tal. O SUS é um sistema de saúde gerenciado, o que significa que nem todo paciente recebe aquilo que quer ou que teria direito se pagasse do próprio bolso. Ele não oferece cirurgias cosméticas, por exemplo. Também não costuma disponibilizar os últimos lançamentos da indústria, dando preferência a drogas mais antigas e baratas, tá? Então, ele cometeu um erro, e as pessoas podem pensar assim, pô, mas as pessoas não têm direito a isso? Ele fala, não tem, porque é um sistema gerenciado, e daí ele vai provando isso. É preciso que seja assim mesmo, ó. E daí ele vai dizer por quê, né? A gente espera, pô, mas por que ele está dizendo isso? Num mundo de recursos finitos, como é o do SUS, toda decisão precisa ser justificada à luz de uma análise de custos e benefícios, certo? Então, digamos aqui, tem o tópico frasal do início do parágrafo e tem mais um. Isso aqui até caberia na sequência para, digamos, a conclusão do parágrafo. Caberia também como conclusão do parágrafo. Mas o que você tem que ter em mente é isso. Saber o que você vai colocar em cada parágrafo e tentar dar uma resumida nisso no início do seu parágrafo. Tá bom, campeão? É isso? Maravilha! Nos vemos na parte 2 desta aula.